pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Louca de Fome e eu sou a Carol. No vídeo de hoje vai dar início uma minissérie chamada Comida de Verdade, versão brasileira. Essa minissérie está dividida em 4 episódios e nesses episódios eu vou abordar conceitos de comida de verdade, dieta brasileira, os benefícios da dupla mais famosa do Brasil, o nosso querido arroz e feijão. Vou te mostrar como montar um prato feito e vou te mostrar no último episódio dessa minissérie que a nossa alimentação ela pode ir muito além dessa dupla arroz e feijão. E tudo isso regado a muita receitinha saudável. Então se tu gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like e solta a vinheta! Comida de verdade. Provavelmente tu já deve ter ouvido falar nesse termo por aí, afinal é um termo que está muito em voga ultimamente. Mas me diz uma coisa, tu sabe o que é comida de verdade? Bom, comida de verdade é um termo que surgiu a partir do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia produzido pelo Ministério da Saúde em parceria com a OMS e com a USP, tá? Esse guia alimentar, ele traz informações e recomendações para a promoção da saúde como um todo para a população geral, tá bom? Bom, nesse guia, então, eles dividiram, eles classificaram os alimentos pelo seu grau de processamento, ou seja, do menos processado ao mais processado. Então, existem os alimentos in natura ou minimamente processados, existem os alimentos processados e existem também os alimentos ultraprocessados. Há também uma outra categoria, uma outra classe, que são os ingredientes culinários, tá? Então agora eu vou descrever, vou discorrer sobre cada um deles. Os alimentos in natura são aqueles que são vendidos exatamente do mesmo jeito em que são obtidos da natureza. Então, como exemplo, frutas, verduras, legumes, raízes, tubérculos, esses são alimentos in natura. Os alimentos minimamente processados são aqueles que sofrem pequenas intervenções, como moagem, secagem, pasteurização, fermentação, congelamento, resfriamento, esse tipo de intervenção, mas, muito importante, a eles não são adicionados nenhum outro ingrediente, tá? Exemplo de alimentos minimamente processados: farinhas, frutas secas, café, iogurte natural. Então, esses são alimentos minimamente processados. Antes de eu te falar sobre os processados e os ultraprocessados, deixa eu te contar o que são os ingredientes culinários. Bom, ingredientes culinários são os alimentos que eu vou utilizar, que eu vou usar na preparação dos alimentos in natura e minimamente processados, tá? Eles não vão ser usados isoladamente, e sim na preparação dos outros. Exemplos de ingredientes culinários: açúcar, sal, vinagre, azeite, óleo. Esses são exemplos de ingredientes culinários. Alimentos processados. Então, os alimentos processados, eles são os mesmos minimamente processados in natura, só que agora a eles foram adicionados algum tipo de ingrediente culinário, como óleo, açúcar, sal ou vinagre. Por que foram adicionados? Para aumentar a conservação e a durabilidade desses alimentos, tá? Exemplos de alimentos processados: por exemplo, tomate pelado conservado em sal e água, atum em lata conservado em óleo, as conservas de pepino, azeitona, a carne seca, enfim, esses são exemplos de alimentos processados. E por fim, então, os alimentos ultraprocessados, que na verdade são produtos e fórmulas feitas pela indústria que possuem como resultado final algo muito semelhante à comida, mas que na verdade a gente sabe que não é comida, né? Os ultraprocessados, a grande maioria das vezes, possuem uma vasta lista de ingredientes e nessa lista possui gordura hidrogenada, açúcares de vários tipos com vários nomes, né? Possui também vários tipos de conservantes, espessantes, emulsificantes, aromatizantes, corantes, enfim, inúmeras variações para aditivos químicos que a gente nem imagina o que possa ser, tá? Então, esses são os ultraprocessados. Exemplo de ultraprocessados a gente tem nas
lasanhas congeladas, qualquer alimento congelado, esses que vêm em caixinha, por exemplo, pizzas, lasanhas, né, como eu falei, salsichas, embutidos, na grande maioria das vezes são ultraprocessados, achocolatados, bolacha recheada. Bom, a lista é extensa, eu ficaria o vídeo inteiro aqui falando sobre exemplos de ultraprocessados. O que é dieta brasileira? Bom, primeiro deixa eu te falar o que é dieta. Dieta nada mais é do que um padrão alimentar seguido habitualmente por pessoas de uma mesma região. Então a dieta brasileira nada mais é do que o estilo alimentar, o estilo de alimentação que os brasileiros levam, né, consomem. O que é o padrão, um padrão da alimentação brasileira? Consumir arroz e feijão. Então o arroz e feijão é sim um padrão da dieta brasileira, tá? Agora vamos então pro arroz e feijão, falar dos benefícios dessa dupla mais famosa aí. Então, como diria minha musa Rita Lobo, com essa dupla pronta, o cardápio da semana está praticamente encaminhado, né? Metade do cardápio está praticamente encaminhado, porque essa dupla arroz e feijão, ela, além de ser fácil de fazer, a gente consegue fazer ela em quantidades maiores, ou seja, não precisa estar todo dia na cozinha. Isso evita o desgaste do dia a dia, né? Porque já vai facilitar, já vai adiantar muito o preparo, já vai adiantar a comida, né? Além de ser uma combinação super saudável, é barato, é fácil de fazer e, além de tudo, é uma combinação muito completa nutricionalmente, né? Bom, falando da combinação em si, quando esses dois ingredientes são consumidos juntos, eles aportam praticamente todos os nutrientes que a gente precisa numa refeição completa, tá? Além disso, consumindo os dois juntos, a gente deixa a nossa carga glicêmica da refeição mais baixa. Por quê? Porque o arroz, ele tem mais carboidratos, ele é um carboidrato simples, e o feijão também é uma fonte de carboidrato, mas também é uma fonte rica em fibras e em proteína. E isso faz que, quando consumidos juntos, eles baixam a carga glicêmica da refeição, né, tornando ela uma refeição mais saciante, né? Então, mais completa nutricionalmente. Esse talvez seja a grande vantagem de consumir esses dois alimentos juntos. Então vamos agora para a parte prática do nosso vídeo, que é fazer o arroz. Nessa primeira opção eu vou fazer o arroz branco, tá? A gente vai precisar de 1 xícara de arroz branco cru, 2 xícaras de água quente, o tempero básico que eu vou usar é cebola e louro, e aí opcionalmente tu pode utilizar alho, vinagrete, açafrão, cúrcuma, enfim, o que tu preferir. Então a gente vai começar picando meia cebola em cubinhos bem fininhos. Então a gente vai levar uma panela em fogo baixo, vai adicionar 1 colher de sopa de azeite de oliva e levar a cebola que a gente acabou de picar para refogar. A gente mistura rapidamente a cebola no azeite, adicionamos também a folha de louro e a xícara de arroz. Misturamos bem nesse momento para que todos os grãos incorporem o sabor do refogado. Então a gente adiciona o dobro da quantidade de água quente, tá? Mistura bem, e então vamos tampar, deixar cozinhar por 12 minutos em fogo baixo. Passados o tempo, então o arroz está cozido, tá? Como vocês estão vendo. Então a gente desliga o fogo, deixa a panela tampada por mais uns 5 minutinhos e aí então tá pronto para servir. Então vamos agora para o arroz integral.
e o que muda é a proporção de arroz para água. O primeiro passo é igual ao arroz integral. A gente vai começar dourando a cebola, refogando meia cebola no azeite de oliva. Adicionamos também a folha de louro e assim que isso estiver refogado, a gente vai adicionar a água quente, né? No caso, o triplo da quantidade de arroz que a gente vai usar. Como eu estou fazendo 1 xícara de arroz, eu vou adicionar 3 xícaras de água. Agora sim, então, a gente vai adicionar o arroz e o sal. A gente mistura bem. Então, a gente vai tampar a panela, baixar o fogo e cronometrar de 20 a 25 minutos. Alguns demoram mais e alguns demoram menos. Então, coloque 20 minutos e aí vá controlando e vendo se precisa deixar mais tempo. O meu arroz integral ficou pronto em exatos 25 minutos. O rendimento do arroz branco e do arroz integral é o mesmo. 1 xícara de arroz cru equivale a 3 xícaras de arroz cozido, o que resulta em 6 porções. Ou seja, fazendo essa quantidade, você tem arroz para 6 refeições. O armazenamento e a conservação do arroz branco e do arroz integral se dá da mesma forma. No caso, se for na geladeira, o consumo deve ser em até 3 dias. No freezer, o consumo deve ser em até 3 meses, tá? Lembrando que, idealmente, é recomendado congelar já nas porções que vão ser descongeladas na hora de consumir. O processo de descongelar ou simplesmente aquecer o arroz pode ser feito de 2 formas. No micro-ondas, aí você pega um pote de vidro, adiciona colheres de sopa aos poucos, cobre com tampas próprias para micro-ondas ou então com um prato mesmo e vai aquecendo de minuto em minuto. Caso você prefira fazer esse processo na panela, então adicione o arroz congelado mesmo e vá adicionando água aos poucos na medida em que for necessário, tá? E sempre mexendo para que o arroz não queime. É muito fácil, prático, o arroz fica praticamente novinho, sem ter que passar pelo processo inicial de refoga, né, e esperar o tempo de cozimento do arroz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que semana que vem a gente continua no nosso 2º episódio da minissérie Comida de Verdade versão brasileira e vamos saber tudo sobre feijão. Até lá!